Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana nós tratamos a questão da fé. Tenha fé, que é uma situação bem complicada para nós, né? Ah, o livro de Provérbios diz que a esperança que se adia adoece o coração. Uma das maiores dificuldades do ser humano é esperar, ter fé. Nossa paciência é curta. Queremos que tudo aconteça ao nosso modo, no nosso tempo. Isso é um desespero. Nosso século XXI é o século do fast food. A coisa rápida, cheguei, pedi, está na mão, né? E tudo precisa funcionar nessas questões imediatistas. Queremos que Deus tenha esse formato imediato. Não temos paciência para esperar um dia, um mês, um ano, para nós não importa, é uma eternidade. Infelizmente, nós estamos esquecendo como é que Deus age, como é que Ele nos prepara para o dia de amanhã. E a Bíblia é bem clara, né? Amanhã, hoje basta o próprio mal. Então nós precisamos ter essa perspectiva de, de que Deus trabalha de uma maneira diferente, e então a gente vai poder entender melhor como é que é andar com Deus. Eu queria então, nesse nosso último encontro sobre o assunto, nós vamos ler Romanos capítulo 4, versos de 16 a 25. E o nosso tema hoje é a fé traduz esperança. Vamos lá? Romanos capítulo 4, versos de 16 a 25, diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que, segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Um resumão da história de Abraão aqui e uma comparação sobre o que é fé e esperar. E lembra, a gente tem que lembrar que Deus promete a Abraão um filho na sua descendência aos 75 anos. Né? Sarinha, gatinha, tinha 65. Mas a concretização foi aos 100 anos de Abraão, e gatinha tinha 90. Vamos digerir um pouquinho esse assunto aqui no nosso texto de Romanos. Muitos têm a esperança que não se desespera, né? Embora
Abraão teve um momento de desespero, se não ele, mas Sara teve, né? Eu posso lembrar, e certamente se você gosta das histórias ligadas aos troianos, né? As guerras de Troia. Penélope e Ulisses, a história é sobre os dois, né? Penélope fazia uma coxa de dia e desmanchava à noite. Ela dizia para os seus pretendentes, porque ela era a rainha, o rei sumiu, agora fizeram uma fila na porta dela, porque agora ela tinha que casar com um deles para que ele se tornasse rei, porque Ulisses sumiu. E ela dizia para todo mundo: quando eu terminar essa coxa, então lhe darei a resposta. Sem desespero, sem desesperança. E graças a Deus que você pode ter essa fé, essa esperança que não se desespera. Ainda mais nos dias de hoje, essa dificuldade, medo do amanhã, eu tenho, né? E quando eu ouço o governo falando, não, nós vamos agora, né, flexibilizar mais um pouco. Rapaz, a gente está mergulhado nessa desgraça, infelizmente. Irmão, você está pronto para esperar sem desespero? Amém. Segunda coisa sobre esperança aqui, muitos se desesperam antes de esperar. As coisas estão acontecendo e você se desespera porque a velocidade das coisas não é a velocidade que você gostaria que fosse, né? Eu lembro de um médico que aplicou eutanásia no próprio filho, porque ele tinha uma doença incurável, né? E ele com medo de ver o filho sofrendo, então ele o mata. Ao chegar do cemitério, depois do enterro, ele recebeu um telegrama de um médico, amigo dele, dizendo o seguinte: acabamos de descobrir com sucesso o remédio, a vacina para a doença do seu filho. Só que agora era tarde demais. É um desespero antes de esperar. Ainda sobre a esperança que espera, a esperança que é fé, há aqueles que vivem o próprio desespero sem esperança. E agora eu vou lembrando, e você vai lembrar também, do paralítico do tanque de Betesda. Ele próprio afirma que ficou 38 anos impotente naquele local, esperando uma cura que não chegava. Ele simplesmente estava lá. Há também aqueles que esperam com segurança, e graças a Deus por isso, né? Destituído de qualquer base para esperar, Abraão esperou. E a pergunta para mim, para você, para nós nesse momento é: você está disposto a fazer o mesmo? Esperar. Mas não é aquele esperar sentado que em pé cansa, entendeu? É aquele esperar que é volitivo, que tem vontade, que vai trabalhar para a obra do Senhor, vai trabalhar na sua própria vida, vai quebrando as suas próprias paredes e muros, para ser alguém que realmente vai fazer diferença nesse planeta. É a coisa mais difícil, é alguém investir naquilo que não é dele. O evangelho, a igreja, acho que é o único setor do mundo que investe naqueles que não fazem parte do seu grupo. Mas precisamos. E para isso nós precisamos manter os nossos olhos em Deus, em Cristo, no evangelho e na vida cristã. E por último, aqueles que esperam contra a esperança, como Abraão fez, né? Esperou contra a esperança. Deus é soberano, Deus é livre. Deus poderia ter dado filho aos 75, aos 76, aos 80, 85, mas ele foi dar aos 100. Ele não age de acordo com as pressões. Ninguém pode botar Deus contra a parede. Ninguém pode dizer: eu ordeno, eu decreto, eu proíbo, eu determino, sei lá o que a pessoa quer falar para Deus. Mas não pode. Você é filho, você não é pai. Você é filho, você não é soberano de Deus. E Deus deve olhar para nós como a gente às vezes olha para os nossos filhos pequenos, quando eles ficam com aquela
aquela marra, né, de quem tá sendo, não está sendo ouvido, né, por exemplo. Ana aprendeu a esperar. Ela coloca diante de Deus, ela entende que Deus dá a vida e Deus tira a vida, ela exalta o Senhor, ela se humilha, e Deus a atende. E quando Deus age, ninguém pode impedir a sua mão de agir. Ana era estéril, sua causa perdida, mas quando Deus age, ele age. Deus age muitas vezes de forma artesanal, sem pressa. Por mais que a gente está vivendo momentos difíceis, lembra, o tempo de Deus é o tempo de Deus. Não apresse o tempo de Deus. É claro que se você está trabalhando e precisa sair de casa, e eu não digo que você está fazendo errado, até porque a família precisa ser cuidada, né? Mas não se arrisque, que você não seja culpado pela doença ou morte de alguém, nem pela sua própria, né? A vida de Abraão, o Deus de Abraão, o relacionamento de Deus com Abraão, a espera de Abraão são tônicos para a nossa alma, para entender que Deus trabalha, mas Deus está demorando. Não, Deus não está. O tempo do Senhor é dele. Vamos olhar para Abraão, aprender com a sua paciência, a esperança que não se desespera, a fé que se traduz em esperança. Não sei em que momento você se encontra em sua vida, mas acima de tudo, espere no Senhor. Lá Isaías diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto, como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Meu querido, que a sua esperança se traduza em fé e a fé permaneça. Fica firme. Deus é bom. A misericórdia de Deus nos ajuda a andar cada dia e ela permanece para sempre. Que Deus te abençoe e te dê um dia na graça do Senhor e que a graça do Senhor traduzida em esperança torne a sua fé capaz de suportar qualquer coisa para a glória de Deus. Que a sua fé se traduza em fé, que a sua esperança se traduza em fé e que a fé permaneça para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém e amém.